Eu fiz um vídeo ontem, pessoal, sobre aquele escândalo de corrupção envolvendo o INSS, né, que começou no governo Bolsonaro e ficou os 4 anos todinho do governo Bolsonaro sem ninguém sequer descobrir. Chega o governo do Lula, descobre o escândalo, demite o pessoal, mas a culpa é do Lula. É assim que o bolsonarista pensa. Inclusive naquele vídeo eu coloquei uma imagem errada, tá? Que eu coloquei uma imagem da Petrobras, tá? É que na hora de pesquisar a imagem eu estava com pressa e o Google às vezes mistura um pouco as imagens. Aí eu peguei a primeira que apareceu e não reparei, tá? Mas é só uma imagem de fundo para ilustrar. E aí várias pessoas vieram comentar assim: fala do irmão do Lula você não fala, né, seu passador de pano? Porque o instituto do irmão do Lula estava envolvido. Fala do irmão do Lula. É incrível, né, a mente do bolsonarista, né, pessoal? Eles não estão preocupados com a corrupção. Eles estão preocupados com quem está praticando a corrupção. Se é o governo Bolsonaro inteirinho, 4 anos roubando os aposentados, dane-se. Eles estão um pouco se lixando. Mas se aparece uma noticiazinha que ligue isso ao Lula, aí estamos preocupados com a corrupção. Que horror, gente. Estão roubando velhinhos. Inclusive é muita cara de pau deles na internet de ficar culpando o Lula de um negócio que começou em 2019, tá? Alguns colocam aí que o esquema começou em 2016, tal, lá na época do governo Temer, mas começou oficialmente em 2019, na época do Bolsonaro, porque foi o Bolsonaro quem autorizou a esses sindicatos, esses outros bancos, né, setores pequenos, a fazer esses empréstimos para aposentados. Então começou com o Bolsonaro. Ele que assinou o decreto lá autorizando que essas pequenas instituições fizessem esse tipo de empréstimo. Aí essas instituições começaram a fazer empréstimos falsos, lesando aposentados, algumas vezes até usando laranja, e eles enfiavam o dinheiro no bolso. Era para eles, tá? Então a culpa é sim do Bolsonaro, tá? Se continuou no governo Lula, beleza. Mas no momento exato que o Lula soube da operação da Polícia Federal, ele já mandou demitir lá o Stefanuto, que era o presidente do INSS. Pelo menos o Lula foi lá e acabou com a mamata. Enquanto que em 4 anos o Bolsonaro andando de motinho, o roubo corria solto. Agora vamos falar do irmão do Lula. Vamos, não tem nenhum problema. Essa operação da Polícia Federal, pessoal, ela identificou 11 sindicatos que estavam operando e fazendo esses empréstimos ilegais. 11 sindicatos diferentes pelo Brasil. E um dos sindicatos é um tal de Sindinap, que é o Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos, tá? Sindinap. E esse sindicato, pessoal, ele não é do irmão do Lula. Já começa o erro por aí. Que as manchetes colocam assim, né? Sindicato do irmão do Lula é alvo de operação. Quase toda a manchete foi mais ou menos nesse sentido. Mas ele não é do irmão do Lula. O irmão do Lula é o vice-diretor desse sindicato. Ele não é nem o presidente. Ele só é o vice-diretor desse sindicato. O irmão do Lula é o José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Tá? Não sei se ele é religioso, mas essa é a alcunha que ele é conhecido, Frei Chico. Então ele não é o presidente desse instituto, ele é o vice-diretor. E segundo eu apurei nas reportagens acerca desse caso, ele não é alvo de investigação. Não é. Vou até tentar printar aqui e colocar para vocês, que esse meu Sony Vegas, às vezes eu tenho dificuldade de colocar captura de tela. Ultimamente eu tenho conseguido, mas eu mesmo não vejo se aparece. Então eu vou tentar colocar aqui a matéria da CNN, no trecho que fala bem claro. Ele não é alvo das investigações. Eles estão investigando o Instituto, o diretor do Instituto que pode estar envolvido, e outras pessoas ligadas ao Instituto Sindinep. Mas o irmão do Lula, José Ferreira da Silva, não é alvo das investigações, porque ele não tem nada a ver com isso. Ele só é um vice-presidente do Instituto, ele é um colaborador, ajuda as pessoas. Não é porque teve corrupção no Instituto que quer dizer que ele tem envolvimento. Então, a Polícia Federal não está investigando ele por absolutamente nada. Está investigando o Instituto, pessoas ligadas ao Instituto. Agora, ele não, porque não tem nada que ligue a ele esse escândalo de corrupção. Então, na mente do bolsonarista, tem que bater no Lula, até por coisa que ele não fez. O irmão dele só trabalha no sindicato. Aí tem um escândalo de corrupção, não, tem que bater no irmão do Lula. Você não fala do irmão do Lula, né, Reinaldo? Mas falar o quê, gente? O cara não é alvo das investigações, ele não está listado nessa lista de pessoas envolvidas. Eu vou falar o quê? Eu vou inventar uma mentira? Não, porque o Instituto é dirigido pelo irmão do Lula, então ele roubou porque ele é ladrão, é o maior ladrão do Brasil. Pra quê, pessoal? O pessoal não tem vergonha na cara de mentir, né, gente? Mente na cara dura só por um ódio ao Lula, sabe? Um antipetismo patológico, que eles deviam tratar isso aí, fazer uma terapia. Porque até coisa que eles não estão envolvidos, eles querem que o cara esteja envolvido, gente. O Lula foi preso mais de ano porque visitou um triplex com a intenção de compra. A mulher do Lula pagava as parcelas de um apartamento naquele prédio. Depois a construtora faliu, foi comprada pela OAS, aí ela ia cancelar o pagamento. Ela falou, não vou pagar mais, a construtora faliu. Aí, o diretor da OAS, eu não lembro se era Marcelo o nome dele, se alguém souber coloca aí,
ele convidou o Lula para adquirir um triplex. Ele falou, ó, já que a sua mulher não quer mais aquele apartamento, que era alguns andares abaixo, ele falou, tem um triplex ali no alto, né, no final do prédio, que é muito bom, vamos lá dar uma olhadinha, quem sabe você gosta e a sua mulher migra desse apartamento que ela não quer mais pro triplex. O Lula foi lá olhar, não gostou, falou, olha, eu já tenho idade, a dona Marisa também, é que tem muita escada, que é o mesmo problema meu, inclusive, né, que eu tenho trombose, hoje em dia eu evito lugares que tem escada. Ele falou, desculpa, mas eu não vou querer não. Pronto. Moro foi lá, prendeu ele e colocou na sentença que não tinha provas, mas tinha um conjunto indiciatórios, que eu nunca vi isso na minha vida, sabe? Conjuntos de fatores indiciatórios, elementos que indicavam que o Lula era corrupto. Só que o mesmo Moro colocou no despacho dele, não há provas de favorecimentos ilegais da OAS para o presidente Lula. O próprio Moro colocou isso, que não tinha prova nenhuma. O cara foi preso por visitar um triplex. E até hoje tem gente aí nos comentários que aparece dizendo que o Lula é ladrão. Eu falei, ele roubou o quê, pessoal? Não, o Lula tinha que estar preso. Beleza, mas por quê? O que ele fez? Por ter visitado o triplex, quando o próprio juiz falou que não tinha prova de corrupção? Agora é o irmão dele tem que ser preso por quê? O cara não está nem citado pela Polícia Federal, o cara foi a imprensa que citou ele, só porque o Instituto, ele é vice-diretor. Foi a imprensa que colocou lá, irmão do Lula. Coisa que nem a Polícia Federal fez, pessoal, porque ele não é alvo de investigação nenhuma. É vontade de prender inocente, só porque odeia o Lula, sabe lá por quê? Fala sério, né, pessoal? Essa galerinha precisa de terapia, tá? Então aqui desmentindo mais uma mentira bolsonarista. E só finalizando o vídeo, pessoal, a esquerda também tem que acordar um pouco nas redes, pessoal. A esquerda tá dormindo muito. Até agora, o único canal que eu vi desmentindo essas bobagens aqui foi o meu. Eu não vi canais grandes de outros esquerdistas aí desmentindo, pessoal. E essas mentiras, elas vão colocando uma pecha de ladrão na testa do Lula e do PT, que depois é difícil tirar. É que nem hoje. Até hoje tem gente que acha que o Lula é o maior ladrão do mundo, sem ter roubado nada, mas acham. É a mesma coisa que eles estão repetindo agora. As mesmas mentiras de 2016. Acontece um escândalo, a imprensa dá um jeito de ligar o Lula, mesmo que não tenha ligação nenhuma, e eu não vejo ninguém da esquerda desmentindo. Aí fica difícil, né, pessoal? O governo já tem uma péssima comunicação. O Sidônio não está fazendo o que deveria fazer. Não adianta o Lula ter colocado ele lá se o cara não faz porcaria nenhuma. E os canais de influências de esquerda, pelo menos os que são maiores que o meu está começando ainda. O meu tem 20 mil inscritos, mais ou menos, recém. Agora, canais aí com mais de 500 mil, 1 milhão de seguidores, eu não vejo eles desmentindo as mentiras da direita, pessoal. Cada canal grande tinha que ter pelo menos um quadro no seu canal, como eu tinha no meu canal de política, que eu chamava assim, a mentira do dia. Porque cada dia os bolsonaristas lançam uma mentira. Agora, se não forem combatidas imediatamente essas mentiras, pessoal, eles vão insistindo na mentira. Se você abrir o Twitter agora, você vai ver todos os bolsonaristas postando que o Lula roubou velhinhos e idosos. Sendo que foi o Lula que demitiu o cara quando descobriu o esquema. Mas eles estão lá, o Lula roubou velhinhos e idosos. E de um esquema que era do governo Bolsonaro. Então aí não dá, né, pessoal? Acho que a esquerda tem que se unir um pouco, se reunir, conversar e começar a combater as mentiras assim que elas surgem. Eu já falei aqui uma vez no vídeo, vou repetir, o governo Lula, ele deveria ter um gabinete anti-fake news. Que assim que surgisse uma fake news na internet, já tivesse uma pessoa pronta lá para desmentir na hora em vídeo. Fazer aqueles vídeos formato TikTok que dá bastante views, chega lá e fala, ó, isso é uma mentira. O irmão do presidente Lula, ele é vice-diretor desse instituto, mas ele não é alvo das investigações, porque ele não tem ligação nenhuma com isso. É isso que o governo deveria fazer, e os canais de esquerda também. Tá? Então fica a dica aí para quem é de esquerda, ou tem canal no YouTube, ou conhece quem tem canais grandes no YouTube, manda esse vídeo, comenta com eles isso aqui que eu falei. Porque já está chegando 2026, pessoal, tá logo aí. E do jeito que os bolsonaristas estão, as mentiras deles vão calar. Logo o Chupetinha vai fazer um vídeo sobre isso daí. Quer apostar? O governo Lula roubou velhinhas e idosos, descontando da pensão deles todo mês um dinheiro que não era para eles. Sendo que era um esquema do governo Bolsonaro. Tem que desmentir, pessoal, tem que combater, porque o mundo virtual é uma guerra e a esquerda não sabe usar direito o mundo virtual, a internet. A esquerda está muito analógica, enquanto que a direita está anos-luz na nossa frente. Eles estão conseguindo cada dia desgastar mais a imagem do Lula e do governo para voltar algum outro extrema-direita para o poder. Se a esquerda não fizer nada, e mesmo você que está vendo esse vídeo que não tem canal, ah, Ronaldo, eu não tenho canal no YouTube, eu só assisto, tal. Beleza, cara, dá um like nos vídeos, como a gente fala sempre. Compartilha num grupo ou outro de política aí por aí, de WhatsApp, Facebook, ou na rede social que você tiver. Ó, pessoal, esse cara aqui desmentiu essa mentira aqui do irmão do Lula. Refutem aí. Divulguem, pelo menos num grupo, num canal, em algum... Eu tô pensando até esse mês em criar uma lista de transmissão para esse canal, entendeu? Para ajudar a aumentar um pouco as views e para as pessoas saberem, né? Que o YouTube tá meio bugado. Mas depende de vocês também, pessoal. Dê um like no vídeo, considera dar uma atualizada aí na página, porque o YouTube tá meio bugado, tá? Joga aí nas redes sociais, nos grupos, para quem estiver mentindo. Você vê alguém postando essa mentira, você já joga o vídeo lá em cima. Ok, é mentira, pessoal. O cara não é alvo de investigação nenhuma. Ele só é o vice-diretor do instituto. Pronto, já acaba com essas mentiras.
É assim que nós todos juntos, pessoal, vamos conseguir fazer uma força virtual para combater essas mentiras de extrema direita. Mas como diz aquele ditado, andorinha sozinha não faz verão. Depende de todos nós, até de você que está assistindo esse vídeo. Não sai do vídeo sem dar o like ou deixar um comentário, tá? Às vezes eu não dou conta de responder todos os comentários, mas cada comentário ajuda a dar um pouco mais de engajamento, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Obrigado a todos aí que assistiram o vídeo, comentaram, muito importante, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.